Graça e paz, família, aqui presente, aos irmãos também aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos. Família da graça de Deus que tem olhos iluminados. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Olha, Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Quem ainda não desfrutou do conhecimento, ainda vive esse mistério que é Cristo. Quem entendeu o Evangelho, ele já desfruta das revelações que foi esse mistério. Por quê? Para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem. Queridos, a nossa maior riqueza é compreendermos o mistério de Deus que é Cristo. E essa riqueza não pode ser roubada, esta riqueza ela não pode ser tirada de você, porque ela veio para a sua vida por graça. Agora a questão é, eu valorizo essa riqueza quando nós dizemos que somos ricos da graça de Deus, quando nós dizemos que somos ricos do conhecimento de Deus, isso agora vai direcionar todo o nosso proceder, toda a nossa vida. Por quê? Porque agora você não vai andar mais no mistério. O que é que a religião faz? O que é que a religião prega? O que é que a religião ensina? Que Deus é um Deus de mistério. Logo eles estão dizendo que eles não conhecem Deus, mas Cristo, que era o mistério de Deus, Ele se manifestou, Ele trouxe sabedoria, Ele trouxe conhecimento. E esse conhecimento é uma riqueza, desde quando você está fortemente convicto. Quando você está convicto da graça de Deus, quando você está firmado na graça de Deus, quando você está ciente da graça de Deus, nada e nem ninguém vai te abalar, a religiosidade não vai te enganar, porque as pessoas estão dizendo que vão pagar o preço, as pessoas estão dizendo que vão buscar Deus no monte, as pessoas estão dizendo que vão sacrificar, mas você já entendeu que o sacrifício perfeito foi Cristo, que o preço já foi pago, e hoje você está vivendo essa riqueza. Mas para isso, você precisa ter uma forte convicção. Quem está convicto da tua espiritualidade não será confundido por nada e por ninguém. Você lembra quando você estava na religiosidade, que você não podia comer um acarajé, porque o acarajé era consagrado a não sei quem? E você até babava, tinha vontade, a água saía pela boca de vontade de comer um acarajé, mas não podia, porque o pastor disse que era pecado, que era consagrado a isso e aquilo. Hoje você sabe que todas as coisas são puras para os puros. E maior é quem está em você do que quem está lá fora oferecendo ou praticando essas coisas. O entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. 2:3 Colossenses. Em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos. Quando você entende Cristo, você descobre os tesouros da sabedoria nele. Não tem como dizer que tem uma vida com Deus, que conhece Cristo,
se você não conhece a sua palavra. Se você ainda não entendeu, se você não compreendeu o feito de Cristo, o propósito de Cristo, a obra de Cristo. Enquanto Cristo se manifestou, e João disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, as pessoas estão pagando o preço para que Deus venha tirar o pecado, quando o pecado foi tirado na obra de Cristo. E quantas pessoas estão indo a um espaço físico, a um templo, acreditando que ali é a casa de Deus? A palavra da graça diz que nós somos o templo e a morada desse Deus. Esse Deus que não habita em templo feito por mão de homens. Esse Deus que não se limita a quatro paredes. Esse Deus que não está preso a circunstâncias humanas. Esse Deus que não está em um altar de pedra, que não recebe, dádiva de homens, porque Ele não pode ser servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. O Deus que nós servimos não é um Deus coitadinho, que depende do membro vender geladinho para levar o dízimo para Ele. O Deus que nós servimos não é um Deus que não tem casa própria, que a gente aluga um espaço e diz: aqui é a casa de Deus. Esse não é o Deus que a palavra revela. Mas enquanto você não estiver ciência disso, enquanto você não estiver convicto disso, você nunca viverá a glória de Deus. E aqui entra uma palavra muito forte e muito distorcida também pela tradição religiosa. Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. É Ele que concede, é Ele que concede, é Ele que dá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno quê? Conhecimento dele. Só através do conhecimento nele é que você vai discernir as coisas espirituais. Só através do conhecimento nele é que você vai entender as revelações. Mas como isso aqui tem sido distorcido? Por quê? Porque entenderam, abençoados, que revelação aqui é alguém revelar o teu CPF. Entenderam, abençoados, que revelação aqui é alguém adivinhar o chassi do teu carro. Entenderam, abençoados, que revelação aqui é alguém adivinhar o que você vai almoçar meio-dia. E isso tem sustentado um sistema religioso à base de adivinhações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Aí vira moda. Deus está me revelando, Deus está me mostrando, mas a revelação aqui não tem a ver com isso. A revelação aqui não tem nada a ver com algo pessoal que Deus me mostrou que você vai comprar uma camisa verde. Não existe. A revelação aqui é justamente da sua palavra, e só no teu espírito é que você vai receber, porque na tua carne tu não recebe. Na carne você não recebe revelação. Na carne, e quando eu digo carne, eu falo numa prática religiosa, você não vai entender Deus nunca, porque cada religião vai ter a sua própria revelação. E detalhe, todas elas vão tirar um fundamento bíblico, vão tirar um texto bíblico, para trazer uma interpretação pessoal. Como que a revelação vai vir da parte de alguém que fundou uma instituição, se cada um que fundou a sua instituição já saiu de outra instituição? Que Deus seria esse que iria revelar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e todo mundo dizer que é Deus que está revelando, mas quando você vai ver, choca. Por quê? Porque um pensa de uma forma, um pensa de outro. E a hipocrisia é tão grande que diz assim: não, irmão, mas o importante é que nós seguimos um Deus só. Um Deus de quantas palavras? Um Deus que tem uma mensagem ali assim, uma mensagem ali assado? Não! Por quê? Porque a revelação não é segundo a minha interpretação.
A revelação não é aquilo que você... Não, eu acho que é assim. Não, a revelação é segundo os seus escritos. Quando Ele concede o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, aí agora você vai provar, você vai experimentar e você vai conhecer esse Deus pela palavra. E não pelas interpretações, e não pelas revelações que os homens dizem que estão sendo usados por Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Queridos, espírito de sabedoria. Ô irmão, não, mas o espírito de sabedoria aqui é porque... Não, meu amado. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo disse assim, isso é muito interessante, eu não sei se vocês já tentaram para isso, mas isso me libertou. Porque eu ficava assim, como é que eu entro numa igreja, como é que eu entro em um lugar, fulano nunca me viu, fulano não sabe onde eu moro, e ele fala coisa que bate comigo, e aquilo me encucava. Mas como isso acontece? E aí eu entendi o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Paulo disse assim, presta atenção, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Ou seja, abençoados, nós seres humanos temos uma capacidade, que nós não sabemos explorar. Algumas pessoas sabem. Nós temos um QI, uma habilidade que nem todos sabem usar. E quando alguém ele consegue utilizar um pouquinho a mais do que outro, ele já se sobressai. E aí o que é que ele faz? Se ele é religioso, cristão, evangélico, ele joga Deus no meio. Se ele é religioso de religiões de matriz africana ou qualquer outra religião, ele coloca lá as entidades, o segmento deles no meio. Não, porque eu fui inspirado por não sei quem, eu trouxe isso aqui e eu trago essa revelação, mas não é, é o próprio homem. O homem tem essa habilidade. Ô irmão Elcio, mas e por que eu não tenho? Porque não é para todo mundo, tem gente que nasceu com isso. Você já viu a minha avó tinha muito isso. Eu estou pressentindo alguma coisa. Quando a velha dizia isso, cuidado. Eu estou achando alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Quando a velha dizia isso, a velha do nada, irmão, de manhã acordava na roça e dizia, hoje vai chover. Como? Um sol desse? Aí de tarde o toró baixava. Tem gente que tem isso. Queridos, isso é uma coisa do ser humano, que está impregnada no ser humano. Claro, é uma capacidade, é um dom que o próprio Deus outorgou, mas isso não é uma doutrina para a gente sair agora falando que é muito usado por Deus, porque faz isso. Parece estranho, porque hoje está em graça, algumas pessoas ficaram assim, digamos, perderam a sensibilidade das coisas da vida, e parece estranho quando você pensa algo diferente de outro, ou vê de uma forma diferente. Uma irmã me ligou e disse assim, irmão Elcio, o senhor acredita em sonho? Eu falei, há sonhos e sonhos. Tem sonhos, mas tem sonhos que acontecem? Claro que tem sonhos que acontecem, irmão. Mas isso então é uma revelação de Deus? Eu digo, para você ou para a igreja? Se for para você, beleza. Você vai entender isso como algo que Deus revelou para você. Agora eu não posso chegar e pegar um sonho que eu tive, que eu tenho convicção, e chegar e dizer, Deus mandou dizer isso e isso. Não, irmão, isso não é doutrina. Paulo não saiu pregando para a igreja como doutrina que um anjo apareceu para ele dizendo que ninguém ali ia morrer. Foi a experiência de Paulo com o anjo que apareceu. Eu não saio pregando para a igreja como uma doutrina que Deus vai me revelar quando alguém vai morrer, quando alguém vai nascer, porque Deus me mostrou quando a minha avó ia morrer, e eu avisei a família toda com antecedência, e todo mundo me chamava de guru, de que é isso, tá agorando, tá não sei o quê, e eu disse, prepara o caixão e vela, não tem jeito, e ela foi.
Mas isso são coisas, é muito pessoal, você não pode criar uma doutrina, mas o que é que a religião faz? Alguém tem essas sensações, ou esse entendimento, ou esse dom, e aí diz, olha, eu vou fundar uma igreja, e a minha igreja vai ser fundamentada nisso aqui, nas revelações profundas e ocultas que Deus revelou. Não, aí não anda. Não edifica as vidas, porque as vidas ficarão presas àquele sistema de suposta revelação de Deus, que não é. Mas Deus, Ele deu a sabedoria do Espírito para você discernir a sua palavra. Aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem? De Elcio. Dele. Não é do irmão, é dele. É para conhecer ele, é para conhecer a sua palavra. Não é para revelar, não, é para revelar a sua palavra. E a própria palavra, ela por si mesma, ela se encarrega de trazer a mensagem para o espírito do filho. Está na rua essa menina não? No espírito do Filho de Deus. Ele traz o esclarecimento. É um olho na missa e outro no padre, né? Ele traz o esclarecimento. E aí você fica em paz. Quando Deus fala algo no teu espírito, não precisa Deus mandar recado por ninguém. O próprio Deus já se comunicou com você. Agora é claro que para isso, abençoados, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Sabe? Assim como um casal se relaciona, se conhece pelo olhar. Sabe? Deu um sinal ali, o outro já percebeu. Porque tem gente que é muito desligada, né? Mas tem gente que está ligado nas coisas. Como diz um pregador aí, está ligado, varão? Tem que estar ligado. Tem gente que está ligado nas coisas, percebe as coisas. Sabe? Não é porque a pessoa tá de olho na vida dos outros, não. A pessoa tem sensibilidade. A pessoa sabe. Tem gente que bate o olho, ó, fulano olhou para fulano diferente. Não foi um olhar puro, não foi. Ali houve uma malícia. E aí você vai percebendo as coisas. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que perdeu essa sensibilidade para com Deus. Sabe, Deus agora virou algo muito mecânico, muito... E aí eu chego aqui, corta para mim aqui, eu chamo a atenção aqui dos irmãos em graça. Queridos, por que é que a tradição religiosa nos colocou, entre aspas, tanta espiritualidade na nossa vida? Porque o sistema religioso, ele pega as pessoas justamente por isso. Tudo é místico. Você era uma pessoa comum, que pulava seu carnaval, que trabalhava, que fazia sua atividade esportiva. Você era um ser humano comum. Você pisou em um templo religioso, numa instituição X ou Y. Você fez parte de uma denominação. Ah, meu Deus. O pregador, o líder, já começou a espiritualizar tudo. Espiritualizar roupa, espiritualizar barba, espiritualizar corte de cabelo, espiritualizar a forma de você andar. E aí você fica ali engessado, achando que você é crente em Deus, mas na verdade não, você é simplesmente um boneco, um fantoche na mão dos homens. Você não tem personalidade própria, as pessoas não desenvolvem uma mentalidade sadia. Por quê? Porque tem que viver ali, ó, debaixo daquele cabresto, daquele pensamento, daquela filosofia, achando que aquilo ali é Cristo e a revelação dele. Não é. A revelação do Evangelho é tão maravilhosa que Deus, independente das culturas que existem pelas faces da terra, na face da terra, Deus tem filho. Ah, porque agora por religioso é pecado se são os escoceses, né? Mas não são todos, acho que tem uma situação específica que os homens usam saia. Imagine os egípcios usando aquela... esqueci o nome daquele negócio agora. Não, mas é errado, porque aquele egípcio usando aquilo, e ele é crente, e daí? Não, porque para ser crente você tem que seguir aqui um padrão. Não existe isso. O padrão que você deve seguir é o padrão da fé, da revelação da palavra, porque Deus se relaciona com você como ser humano. A palavra é espiritual, mas Deus conhece as tuas fraquezas, as tuas limitações, e é dentro dessa estrutura humana que você precisa se identificar e se ver em Deus. E essa revelação Ele nos trazendo consciência, porque a sabedoria e a revelação dele chegou no nosso entendimento. Amém? Eu vou encerrar aqui a mensagem para a gente
continuar de uma forma hoje diferente.